Rapaziada, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque chama muita atenção. A gente tá no meio de uma eleição indireta para um presidente tampão, um presidente que vai assumir o clube até o fim de 2026, quando encerraria a gestão Augusto Melo. Augusto afastado e agora impeachmentado oficialmente, né, pela Assembleia Geral e também pelo Conselho Deliberativo, fora do clube, que deve até se pronunciar nos próximos dias, não sei se nessa quarta-feira, talvez. Ele ainda se defende, ele ainda entende como uma eleição inconstitucional, pela maneira como aconteceu, porque entende que ela foi presidida por um membro da oposição, no caso, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que declaradamente é oposição realmente ao Augusto Melo, e ele entende como não imparcial esse movimento, né? Ele entende como parcial. E está buscando os seus direitos e tudo mais, mas o fato é que nesse momento ele está impeachmentado. Dentro de um trâmite legal, o Conselho Deliberativo marcou para o próximo dia 25, segunda-feira que vem, as eleições indiretas, que é quando o Conselho, apenas o Conselho, elege esse novo presidente até o fim do mandato, até o fim de 2026, para em depois, sim, apenas depois ocorrer uma nova eleição nos trâmites legais, né, com o sócio-torcedor podendo votar, né, e aí elegendo um próximo presidente para o próximo triênio. Nesse momento, o Osmar Stabile é o presidente em exercício, mas é um candidato. Ele se colocou como um candidato e ele pode muito bem permanecer. Ou ele pode ser derrotado dentro do conselho, e aí fica muito difícil da gente tentar entender quem será eleito, porque, claro, quando vai para o voto popular, né, quando vai para o sócio torcedor, a gente tem apenas um termômetro das ruas, da rede social, mas a gente também não sabe o que vai acontecer agora no conselho, menos ainda. Porque ali tem muito mais a ver com alianças políticas, com interesses próprios, do que muitas vezes por um critério técnico, por um clamor, enfim, não tem como a gente saber quem vai ser eleito. Tem outros candidatos aí que estão se colocando, mas o primeiro a registrar a candidatura foi André Castro. Ele já vinha, digamos assim, já tinha um rumor no bastidor de que ele iria se candidatar, e ele registrou a candidatura nessa terça-feira. O GE fez uma entrevista através do Bruno Cassucci, que é setorista lá do GE, vocês devem acompanhar, muito bem informado, uma entrevista muito boa, porque ela foi esclarecedora. E eu tratei de fazer um resumo aqui para vocês, dando crédito bacana aí pro Bruno e pra galera do GE, porque, cara, se trata de um negócio diferente. Ao mesmo tempo que eu preciso informá-los de onde vem o André Castro. De que movimento político, da onde que ele surge, de onde vem esse cara que promete ser um salvador do clube. Vamos lá. E é para que vocês entendam. Eu estou fazendo esse vídeo até porque não vai influenciar em nada a eleição, porque você que está aí do outro lado não vai poder votar. É uma eleição ainda indireta. Mas ele está colocando algo que talvez mexa com o torcedor, aí sim a cartada dele é mexer com o ambiente torcida Corinthians, mesmo que não tenha o voto direto e prático nesse momento, tem o clamor, né? Tem o barulho que pode ser feito no lado externo. E talvez, obviamente, mexer com os conselheiros também para essa eleição. O André Castro, ele tem 46 anos, 25 anos trabalhando no mercado financeiro. Então ele trabalha em corretoras, em bancos e tudo mais. Hoje ele trabalha numa corretora. Inclusive, já se afastaria do seu escritório, né, das suas atividades profissionais, para se dedicar totalmente ao Corinthians, caso ele seja eleito. Ele está com uma ideia de trazer parceiros para o clube para estancar a sangria do que o Corinthians vive hoje. E é um cara com expertise nesse tipo de negócio. É um cara com expertise no mercado financeiro. O Corinthians precisa de soluções financeiras no momento que vive. Ele anunciou que na próxima quinta-feira ele deve, numa entrevista coletiva, anunciar um banco que será o principal investidor da sua campanha, da sua gestão. Além desse banco, tem outras instituições. Ele fala numa marca de mobilidade, num grupo de hospitais e também numa faculdade, em várias instituições de ensino, que são marcas que estariam associadas ao Corinthians e que, expondo as suas marcas dentro dos espaços que o clube tem disponível, e aí isso vai desde naming rights até marca de camisa,
até produtos licenciados, de que o torcedor possa se engajar dessa maneira, tendo descontos, inclusive, e essas marcas, evidentemente, usando a marca maior que é a do Corinthians. Foi questionado até em determinado momento do porquê esse banco e outras instituições não se interessarem pelo modelo de SAF. Porque, poxa, os caras vão investir uma grana tamanha, mas não vão ter poder de decisão. E aí o André ele entende que a marca Corinthians é o grande X da questão. É o grande aspecto sedutor nesse caso. E de que inicialmente as conversas estavam até no sentido de um investimento de R$1 bilhão, o que já, convenhamos, trata-se de um grande valor. Depois, ele foi entendendo a necessidade do clube e passando, né, para esses parceiros as necessidades, né, de todas as maneiras, e eles chegaram no valor de $1 bi. E aí estamos falando de 5,5 bilhões de reais. Gente, esse é um valor que, assim, quita a dívida do Corinthians, resolve as dívidas a curto prazo e também, evidentemente, quita o principal problema e entrave do clube há mais de 10 anos, que é o seu estádio. Hoje é a Neoquímica Arena. Só que aí tem vários pormenores nessa história. Esse aporte, segundo ele não seria de uma vez só, seria escalonado. Então você tem algumas medidas mais urgentes, né, como o transfer ban, que hoje precisa ser derrubado, de 33 milhões pela negociação do Félix Torres. E ele diz que isso seria urgente. A eleição é na próxima segunda-feira. A janela fecha no dia 2 de setembro. A ideia dele, pelo menos de acordo com essa entrevista, e isso já está combinado, já tem o aporte, é de conseguir não só para derrubar o transfer ban do Félix Torres, mas também já encaminhar para que outros negócios não gerem o transfer ban, que são dos negócios envolvendo Matias Rojas e Rodrigo Garro com o Tajeres. O Matias Rojas da rescisão do seu contrato. Isso dá cerca de 100 milhões de reais, que o Corinthians precisaria dar numa tacada. Esse aporte, ele diz que tem. Depois desse aporte, contratar. Porque ele pretende ainda contratar para essa janela. Só que aí, gente, vai ser uma loucura. Por isso que eu falo, a ideia dele, na teoria, é muito bonita. Eu não sei se na prática ele vai conseguir. Porque dia 25, quando ele for eleito, ele vai ter uma semana para o Fabinho Soldado, para ele chegar para o Fabinho e dizer assim, ó, nós temos orçamento, precisamos contratar aqui, sei lá, um meia, 2 atacantes, se vira. E aí o Fabinho tem que ir para o mercado. Talvez o Fabinho, com o departamento de scout lá, eles já tenham alguns nomes encaminhados, mas a gente vai estar num final de janela em que muitas melancias já se acomodaram. Então você vai ter que pegar jogador ali que, sei lá, daqui a pouco, vou dar um exemplo aqui. O Grêmio tentou contratar o Roger Guedes lá do Al Rayyan. O Al Rayyan não quis negociar por 10 milhões de euros. Sei lá, daqui a pouco o cara chega pro Fabinho Soldado e diz assim, ó, vê se os caras querem 15, que ele desembarca aqui semana que vem. E aí tá dentro da janela, né? Você se acerta com o jogador, vamos oferecer um salário tanto para ele e tal. Cara, tô aqui viajando mesmo, porque tô tentando estabelecer um cenário em que ele tenha uma semana para negociar e que ele precise, o Fabinho e esse novo presidente, de uma negociação ou de negociações muito rápidas. Então vai ser difícil, mas ele vai precisar derrubar o transfer ban do Félix e disse ele, né, já resolver essas situações pendentes para não ter problema com o Garro e o Matias Rojas, e aí ir para o mercado e contratar em uma semana, em pouquíssimos dias, jogadores para reforçar o elenco, tá? Se ele conseguir isso, tá, mas pô, $1 bilhão é muito mais do que isso. E aí, calma, né? E aí tem toda uma negociação, depois de tudo isso resolvido, porque tem até o dia 2 de setembro só por conta do fechamento da janela, ele vai entrar nesse processo de mudança dos naming rights da Arena. Diz que vai conversar, evidentemente, né? Porque tem uma multa a ser paga para a Neoquímica, para você rescindir o contrato e estabelecer um valor com exposição de marca, né? Mas um valor escalonado para quitar a Arena em 15 anos. Isso vai também envolver o CT Joaquim Grava, CT da base, com uma nova estruturação. Cara, assim, repito, o projeto dele é salvar o clube. E tá muito bem estruturado, tá? Por isso que eu falo, teoricamente ele tá bonito. Isso que eu nem tô falando de algo danoso, nocivo e nojento que ferrou o clube nos últimos anos, que é a questão política. Então quando eu falo tudo isso, deixarão... Eu não conheço o André Castro, nunca conversei com ele, mas se ele estiver bem intencionado, e me parece que sim,
Com todo esse projeto estruturado, a pergunta que eu faço é: deixarão ele fazer tudo isso? Porque vocês sabem que tem pessoas dentro do clube que não pensam no bem do clube, pensam no bem próprio, de si mesmo, do seu ego, da sua vaidade, dos seus benefícios. Então, se chega um cara para tentar resolver o problema, muitas vezes esse cara não é bem visto. Então, pode até ser que ele tenha dificuldades na eleição por conta disso. Agora, se as pessoas pensam no bem do clube, bom, e entendem que o projeto dele é positivo, digamos, possível de ser realizado, porque ele também deixa muito claro que tudo isso precisaria passar pelo compliance, pelo jurídico, tem várias barreiras que ele precisa suplantar, porque você está trazendo um dinheiro de fora. De que maneira esse dinheiro está chegando. Então, tudo isso, obviamente, tem que ser muito bem estudado. E ele diz que não está pensando nisso de agora, né? Ele está há 1 ano, mais ou menos, trabalhando com esses investidores essa maneira de salvar o clube, né? E precisa de um aporte. Como o Paulo Nobre fez no Palmeiras lá atrás, depois vindo a Crefisa no Palmeiras com a Leila, o Marcelo Marques, que é o CEO da Marca Espanha, um pré-candidato à presidência do Grêmio, que adquiriu a arena do Grêmio e entregou para o clube. É basicamente a mesma coisa. Que está prometendo investimentos no clube a partir do ano que vem. São empresários com aporte financeiro para estancar, né, aquela sangria desatada que é no caso de um clube de futebol, quando você começa a pagar juros em cima de juros e isso se reflete dentro do campo. E a razão de ser de um clube de futebol é o campo, é o seu torcedor, são as vitórias, os títulos, as conquistas, é um time qualificado. E o futebol ficou muito caro. Ele foi perguntado também sobre o contrato do Memphis. E ele foi muito bem na resposta, porque ele falou o seguinte: o Memphis é um jogador hoje indispensável. A gente pode analisar o contrato e tal, eu preciso saber quem paga, se a parceira está pagando certinho, quanto que sai do clube, as premiações também que são devidas a ele, vamos ter que ajustar tudo isso e tal. Agora, em termos técnicos, ele é indispensável. E a minha ideia é que ele cumpra o contrato dele, depois a gente vê o que faz. Mas ele foi muito bem, porque qualquer coisa que ele dissesse ali poderia gerar um mal-estar. Mas ele fala que, além disso, precisa contratar. Precisa contratar e ele pretende contratar para essa janela. Para isso, precisa derrubar o transfer ban. E aí ele tem a previsão, né, de garantir a arena. Entre outras tantas situações financeiras, né, que podem autossustentar um clube que tem uma marca, vocês sabem, mundial e com um engajamento absurdo, como é o Corinthians. Então, assim, é um cara que realmente me parece ter tudo bem planejado. Agora, da onde vem o André Castro? Faltou dizer isso, né? Vamos lá. Ele era da chapa preto no branco que fez parte da gestão do Ílio Monteiro Alves. Então, ele fez parte do Grupo Renovação e Transparência. Inclusive, foi assessor da base do Duílio durante pouco mais de 1 ano. Ele apoiou André Negão contra Augusto Melo na última eleição. Então ele era oposição, perfeito? Mas ele também diz que em janeiro de 2024 ele sai desse movimento justamente para buscar uma terceira via, para buscar algo diferente, para buscar algo novo que não seja apenas A ou B, ou seja, Renovação e Transparência ou Augusto Melo, né? E ele tentou, ao sair, ficar no meio, mas ele foi da gestão do Willi, então a gente precisa falar isso, que é uma gestão calamitosa para o clube e de um grupo que foi muito nocivo, que tem muitas conquistas dentro de campo, mas que foi muito nocivo em termos financeiros. Mas ele também não estava lá como um agente financeiro, né? Ele estava como um assessor das categorias de base. Ele é sócio há mais de 30 anos, ou quase 30 anos, né? Desde 1996, e participa do clube desde então dessa maneira. E registrou a sua candidatura agora para tentar ser presidente e com um projeto ousado para tentar sanar essas dívidas do clube. O que vocês acham a respeito disso? Estou curioso por essa eleição da próxima segunda-feira. A gente vai ter novidades nos próximos dias. Ele vai anunciar esse banco na quinta-feira. Tentei descobrir, não consegui. Tentei descobrir as outras instituições. Ele não quer falar nesse primeiro momento, ele quer falar só do banco na quinta-feira. Mas ele vai anunciar o banco. Então a gente já vai saber esse primeiro investidor. E provavelmente outros candidatos e outros movimentos acontecerão a partir de então. Ele entende que esses anúncios modificarão por completo o sistema eleitoral e os bastidores políticos do Corinthians nesses próximos dias. E eu não duvido. Acho que tem muita coisa aí para acontecer. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!